A maioria das pessoas que fala eu não consigo visualizar é que está esperando da visualização uma coisa igual à visão. Significa que querem abrir os olhos ou fechar os olhos e ver uma imagem como se fosse, sei lá, uma tela de cinema. Nítida, clara, total, completa, detalhada. Não é assim. Imagina que, por exemplo, os bebês, eles não nascem vendo, sabendo focar os olhos. Eles veem tudo meio desfocado. A focalização só aparece depois de, normalmente no bebê humano, depois de alguns dias ela começa a focar mais atenção, uma semana. Nos animais é mais rápido, né? Porque é por sobrevivência. Se você não conseguir se focar, você às vezes tem que... Um animal, né? Ele é parido ali pela mãe, pelo antílope, no caso, ele cai no chão e daqui a pouco ele tem que se levantar e sair correndo junto com o grupo. Ele não pode ficar parado. Mas os bebês humanos, eles demoram mais. O que significa isso? Que a gente tem que perceber que tudo na vida é um passo. E a forma de ver na mente a visualização, você tem que construir aos poucos com prática. Então o que você vai construir? Você vai construir uma imagem a partir dos pontos principais. Você constrói a imagem com a tua escolha do que você vai visualizar. Você não deve só esperar passivamente que a imagem se forme. Vamos supor que você fez um exercício, você está semiconsciente na dimensão da sua realidade desejada. Uma parte da sua consciência vai estar na sua realidade comum, no dia a dia. Aí o que você vai fazer? Nesse momento, você vai começar a construir a imagem que você tem até que ela comece a ficar nítida. Ah, eu quero imaginar, por exemplo, em Hogwarts, aquela bela paisagem de Hogwarts. Então você, de olhos fechados, você vai lembrar e vai construir a observação, lembrando das imagens e construindo detalhes da imagem, como são aqueles pináculos, né, aquelas torres e tudo. E começa não só primeiro a construir, mas botar um pedacinho. Primeiro você vai olhar uma janela e olhar os detalhes da janela. Depois você para e olha outra janela e vê os detalhes. Você vê a estrutura como um todo, aquele arco. Depois você volta a olhar a porta da frente. É diferente de você esperar que a coisa esteja visivelmente nítida. Você vai construir a imagem, vai envolver-se com essa construção, vai se sentir-se bem com essa imagem, até que ela comece a se sustentar sozinha. Aí a sua visão fica mais nítida e mais clara. E na verdade, lembre-se, ver com os olhos da mente, essa visualização, que ela fica mais nítida e mais clara, você colabora com isso. Da mesma maneira, quando um bebê ele começa a ver, ele começa a identificar. E depois que cresce, a gente começa a dar nome às coisas e identifica. Se eu perguntar a você, tem cadeira, sem olhar, tem uma cadeira perto de você? Sem olhar. Agora faz o seguinte, sem olhar a cadeira. Olha, pensa numa cadeira que você pode se virar o rosto, você pode vê-la, mas que nesse momento você não está olhando, porque você está olhando para o celular. Tá, então mentalmente, sem fechar os olhos, imagine essa cadeira. Como é que são os pés da cadeira? Como é que é a superfície onde se senta na cadeira? Qual é a cor, exatamente a cor dessa cadeira? Como é que é o encosto da cadeira? Se é uma cadeira de madeira, ela tem aqueles filetezinhos de madeira? Quantos filetezinhos de madeira tem? Tem um espaldar fixo? Tem uma superfície macia? Como é que é essa superfície macia? Pensa um pouco. Agora, desvie o olhar e olha para essa cadeira. Olha para essa cadeira e compara a imagem que você criou, tá? Com a cadeira real. Você está treinando a sua concentração e a sua visualização. Ah, mas é um pouco diferente, mas é quase isso. Quando você visualizou, você viu se ela tem uns pezinhos de borracha embaixo? A cadeira real tem pezinho. A maioria das cadeiras tem pezinho de borracha embaixo para não arranhar o chão. Mas quando você visualizou, você viu esses pezinhos de borracha? Você viu a cadeira simplificada ou você viu uma cadeira detalhada? Você viu uma cadeira em 3 dimensões ou viu só uma imagem em 2 dimensões desenhada da cadeira? Aí você começa a colocar atenção na sua visualização, ela vai ficando mais nítida e mais forte. Se você não exercitar no início, ela vai atrapalhar as suas experiências mentais. Mas à medida que você visualiza, vai ficar mais e mais fácil. Percebeu isso? Então, não diga que você não consegue. Diga que você não está praticando ainda o suficiente, mas pretende praticar mais.